Olá, pessoal. Esse, então, é o vídeo 3 da aula 3, de campo das ciências, saberes e práticas. Vou continuar. Eu já, no primeiro vídeo, falei, então, sobre as plataformas de pesquisa de artigos científicos na internet. Falamos do Google Scholars, do Google Acadêmico, e também da plataforma Cielo. No segundo vídeo, falei sobre o artigo do conceito de ciência e geometria. E agora vou finalizar com esse terceiro vídeo. Voltando aqui para o SIGA, então. Não, desculpa, não compartilhei a tela com vocês não estão vendo, deixa eu compartilhar primeiro. Vou falar, então, sobre o conceito de ciência cidadã. Vou esperar um pouquinho ele compartilhar. Só queria fazer uma correção. Eu vi que no primeiro vídeo que eu mandei para vocês, na hora que eu abri o site, o vídeo do tutorial de acesso ao Google Acadêmico, o som do vídeo não apareceu para vocês. Eu esqueci desse detalhe, desculpa. Mas vocês estão com o link, então vocês podem acessar. E que eu queria comentar esse vídeo também por conta de algumas ferramentas que ele cita ali, que eu achei importante comentar. Por isso eu mostrei para vocês, eu achei que o som estava saindo, eu esqueci que quando a gente abre assim, gravando no Google Meeting, não sai. Bom, já estou compartilhando a tela com vocês, então assim, aqui já estão lá os dois links, tá? Do vídeo 1 e vídeo 2, e agora, finalizando essa gravação aqui, eu já submeto também esse vídeo para o YouTube. Aqui, então, a gente tem um outro site que eu coloquei, que traz, então, os indicadores de produtividade científica e rankings universitários. A gente vai tratar melhor desse tema numa outra aula, sem ser na próxima, né? Acho que é um pouquinho mais para frente ainda. Deixa eu ver aqui onde que estava mesmo. Aqui, ó. No dia 20 de novembro, Ciência, Tecnologia, Inovação, Infraestrutura, Recursos e Produtividade. E aqui, produtividade em pesquisa, entram rankings nacionais e internacionais. Eu também coloquei esse conteúdo aqui, porque ele também dialoga com essa questão da produção do conhecimento científico. Então, vou abrir esse site aqui para mostrar para vocês. Peraí, deixa eu voltar aqui, antes que o SIGA caia. Já vou abrir as duas páginas que eu quero mostrar. Eu estou no computador diferente, gente, então fico meio perdida aqui, porque o teclado é completamente diferente do meu. Esse arquivo eu também quero abrir, e esse site também, que são os conteúdos que eu compartilhei com vocês. Bom, esse site do Cielo é um blog que chama Cielo em Perspectiva, e nesse blog eles publicaram em 2013, não é muito recente, mas é uma informação muito boa, que fala sobre os indicadores de produtividade científica em rankings universitários, né, e quais são os critérios e metodologias desses rankings. Geralmente vocês já devem ter visto, ouvido, né, falar sobre as melhores universidades do Brasil, sobre as melhores universidades da América Latina, sobre as melhores universidades do continente americano, e sobre o ranking das melhores universidades do mundo. Existem vários rankings e vários métodos para que esses rankings sejam produzidos, alimentados com dados, né? E aqui é um resumo bem legal que ele traz desses rankings nacionais e internacionais. Então, aqui o texto vai falar, né? Nos dias atuais, estudantes acadêmicos e pesquisadores aspiram a oportunidades em instituições de ensino superior, muitas vezes em países diferentes, né, de sua origem, em busca de excelência no ensino, posição na carreira ou especialização em uma área específica. Sabe o que é engraçado? Que em tempos de fake news, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de receber algumas dessas fake news pelo WhatsApp, que vem fulano de tal, formado em Harvard, formado em Massachusetts, formado no Hospital Universitário, na HC da USP,
né? Sempre vem, assim, uma pompa associada ao nome de um fulano de tal, que nunca estudou naquela instituição, falando que, né, injetar água sanitária no sangue vai combater Covid, né? Foi uma dessas fake news que saíram por aí nesse tempo de pandemia. E o que levou pessoas a óbito, porque algumas pessoas nos Estados Unidos fizeram isso. Bom, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Infelizmente, que aquilo que eu estava falando para vocês, o que está na rede, o que está na internet, hoje qualquer um pode se achar especialista de qualquer coisa, né? Porque eu vou lá, publico determinada informação na internet e aí falo que eu estudei em tal lugar, né? Falo que eu sou pesquisadora de tal lugar e eu nem sou, né? Por isso que é importante a gente fazer essas buscas em sites recomendados, né? Em revistas reconhecidas internacionalmente, para a gente realmente ter certeza que aquilo não é uma fake news, porque infelizmente, né, de boas intenções o inferno está cheio, né? Como diria minha avó. Então, tem muita gente se dizendo aí nas melhores das intenções e a gente sabe, né, que em tempos aí, principalmente nesses tempos de pandemia, agora a gente teve aí um alvoroço, né, de grandes publicações de fake news, geralmente com essas pessoas super bem informadas, né, o que é um pouco complicado. Bom, mas tudo isso que eu estou falando para falar que existe, sim, um ranking. É por isso que essas pessoas, elas gostam de dizer que já estudaram não sei na onde, né? Porque tem um ranking que vai dizer, né, que realmente quais são os centros de pesquisa de referência, né, no âmbito internacional. Por outro lado, as universidades são afetadas ao terem sua reputação exposta e questionadas quanto ao ranking recebido, porque tem algumas universidades que não conseguem alcançar esses critérios estabelecidos nos rankings. Não significa que as universidades não sejam boas, né? Tudo depende do nível de investimento, de recursos que essa universidade recebe, né? Qual é o contexto? Se imagina vocês num país que está em situação de guerra, como que uma universidade vai se manter no contexto de uma guerra, né? Isso é sempre complicado. Mas, enfim, aqui data de 1983, a publicação do primeiro ranking universitário norte-americano, sendo que os estudos que originaram tiveram início em 1870, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele é muito padronizado nesse sentido, né, de estabelecer esses rankings das melhores universidades. Geralmente com as notas mais altas, com os vestibulares mais difíceis, né? Aqui eles apresentam, então, um resumo, né, desses principais rankings internacionais que avaliam a produção científica das principais universidades, né, no contexto internacional. Então, o primeiro ranking internacional de universidades foi criado, então, em 2003, por iniciativa da Shanghai Jiaotong University, em Xangai, na China, denominado Academic Ranking of World Universities, que vem sendo atualizado anualmente. Os indicadores de produção científica incluem o número de artigos publicados nos prestigiosos periódicos Nature e Science, que representam 20% do total, os números de artigos indexados no Science Citation Index Expanded, e o Social Science Citation Index, também, que é o outro índice de avaliação. E tem o Thomson Reuters também, que avalia o número de pesquisadores mais citados, selecionados. A produção científica neste ranking, portanto, é responsável por relevantes 60% dos pesos dos indicadores utilizados na avaliação. A gente tem o Times Higher Education, esse foi publicado em 2004, enquanto, né, concorrendo aí com o anterior, e ele usa um coletor, né, e processador de dados, que estabelece prazos, né, de 2004 a 2009, e a partir dessa data ele passa a utilizar depois, né, o Thomson Reuters também, o número de artigos publicados em periódicos indexados por esta base de dados é normalizado pelo número de pesquisadores e pelo assunto, né? Então, ele faz uma métrica interessante nesse sentido. As citações medem a influência da pesquisa das instituições, né? Qual é o impacto daquela pesquisa
produzida por determinada instituição. E aí eles contabilizam no prazo de 5 anos, enfim, são várias metodologias. E aí, eu não vou falar de todos aqui, né, são vários dos rankings, e aí é importante que cada um estabelece um critério, uma forma diferente, sempre passando pela publicação de artigos, obviamente, mas também pelo número de cursos de pós-graduação, as notas que esses cursos de pós-graduação recebem, o número de estudantes que entram, o número de estudantes que saem, número de artigos que são publicados pelos estudantes, não só pelos docentes, enfim, então, quando a gente fala de publicação, de produção científica, a gente está falando também de toda uma estrutura que está por trás dessa produção científica, que é a estrutura de ensino, né? Então, sem curso de mestrado e doutorado, a gente não necessariamente tem mão de obra para fazer pesquisa, né? E então, por isso é muito importante que uma universidade, para ela estar completa em os seus objetivos, seu tripé de ensino, pesquisa e extensão, que ela tenha essa estrutura não só do ensino de graduação, mas, sobretudo, do ensino de pós-graduação, né, que essa formação contínua, ela é muito importante. Bom, depois eu vou deixar para vocês lerem com calma também esse blog aqui, que tem esses textos bem interessantes. Aqui tem o ranking da Folha, que é, né, bastante conhecido aqui no Brasil, que traz os rankings das melhores universidades brasileiras, e aqui ele também faz esse ranking que inclui o total de publicações, citações recebidas, artigos com colaboração internacional, e esses dados são normalizados pelo número de docentes na instituição, né, de cada universidade, e são também contabilizados os dados da base Cielo. Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona isso em âmbito nacional, tá? Bom, voltando aqui, então, para o tema desse vídeo, que é a questão da ciência cidadã. Essa sequência de slides é do Eduardo Alexandrino, ele é do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de Fauna Silvestre, lá da Exalc, da USP, eu estudei na Exalc, fiz meu doutorado lá, conheço, né, o trabalho desse laboratório, que é bem importante, bem interessante, e aí resolvi compartilhar esse exemplo aqui de ciência cidadã com vocês, porque além de ser um tema que eu sou apaixonada, né, que eu participo, inclusive, dessas redes, eu acho que é o que está melhor estruturado hoje no Brasil e no mundo também, né? A gente tem uma rede internacional extremamente interessante que discute essa questão da ciência cidadã dentro da aplicação da conservação de fauna, principalmente de fauna silvestre. Então, vou trazer alguns exemplos aqui sobre esse tema para vocês, tá? Usando a apresentação aqui do colega, porque está muito boa essa apresentação também. Então, ele fala, o que é ciência cidadã? Eu vou, através do exercício que eu estou passando para vocês, vocês vão poder também detalhar melhor essa impressão de vocês, mas não sei se vocês já ouviram falar de ciência cidadã, mas a gente considera que conhecimento científico ele é um conhecimento organizado, sistematizado, né, que tem todo um histórico de construção metodológica, de como organizar esse conhecimento científico, como que eu testo os conceitos, como que eu tenho a prova, né, dos resultados científicos, enfim, tudo isso evoluiu muito em função da tecnologia, né, imaginem vocês como era para os pesquisadores das ciências naturais fazerem pesquisa sem microscópio, né, sem conhecer a existência de bactérias, de micro-organismos, né, a gente só conhecia o que a gente conseguia ver com os nossos olhos. Imagine vocês a revolução que foi para a ciência, a descoberta, né, o desenvolvimento de uma tecnologia chamada microscópio, né? Então, assim, a ciência ela foi crescendo e muito em função da tecnologia a gente conseguiu dar passos mais largos na amplitude do conhecimento. Mesmo assim, a gente ainda está bastante aquém, né, das nossas possibilidades cognitivas aí para o conhecimento científico. De toda forma, o que eu queria trazer? Que o conhecimento popular, o conhecimento
não sistematizado dentro da ordem do conhecimento científico, ele não é menos importante, mas ele mistura muito do que pode ser, sim, ter, sim, fundamentação científica, com elementos culturais, com elementos lúdicos, com outros elementos que não pertençam necessariamente à racionalidade científica. Então, eu trabalho muito com agricultor, né? E aí eu vejo, trabalho com agricultores muitas vezes em situação de analfabetismo, de semi-analfabetismo, né? Que não passaram sequer pelo letramento, né? Sistematizado pela leitura e pela escrita, pela educação básica, mas que detêm uma sabedoria e um conhecimento empírico acerca das técnicas de produção agrícola que deixam muito agrônomo no chinelo, né? Então, essa forma de saber, ela é muito importante. Isso é ciência cidadã? Não necessariamente, né? O que é, então, a ciência cidadã nesse contexto? Ela vem trazer uma tentativa de aproximação do conhecimento científico com esse conhecimento popular que pode alimentar as pesquisas científicas, né? Então, ela traz essa porta aberta das instituições de pesquisa que devem sempre estar abertas para o conhecimento não sistematizado, né? Vamos dizer assim, mas que não é menos importante, mas que precisa ter esse diálogo, né? Porque só o conhecimento tradicional de uma população indígena, ou só o conhecimento ancestral, ele não está organizado, ele não está sistematizado, e ele precisa dialogar com a ciência para que se construa um conhecimento científico e social, né? Científico e humano, mais abrangente. E aí, dando sequência aqui ao slide, né, a ciência cidadã, ela busca, então, essa aproximação. E de que jeito, né? A origem do termo, então, ela surge em 1995, isso não significa que estratégias de aproximação do conhecimento científico com o conhecimento popular não tenha ocorrido anteriormente, né? Então, a gente tem uma série de pesquisadores, né, que vão trazer, então, desde o cientista político até um ornitólogo. O que é um ornitólogo? Não sei se todo mundo sabe, mas é um especialista em aves, ornitologia, é uma área das ciências biológicas, dentro da zoologia, que estuda aves, e que vai fazer essa ligação, né, de uma ciência que serve para o interesse dos cidadãos, para uma ciência que seja aplicada aos interesses populares, aos interesses da comunidade que vai além da comunidade científica, né? E também não só uma ciência que atende os cidadãos, né? Uma ciência aplicada aos interesses dos cidadãos de determinado país ou de todo o planeta, mas uma ciência que é realizada também por pessoas que podem ser leigas no assunto, mas que também podem colaborar de alguma forma com a construção desse conhecimento, tá? Então, essa estratégia, ela começa a acontecer, né? E ela começa a acontecer com mais frequência a partir de 1995, onde você tem, né, uma maior atenção da comunidade científica para a popularização do conhecimento científico, para além dos artigos, né, que a gente sabe que muitas dessas revistas que eu mostrei para vocês, né, que estão ali, às vezes disponíveis no Google Scholars, ou na Cielo, ou alguma outra plataforma de portal de periódicos, muitas dessas revistas são pagas e são caríssimas. Ou para eu publicar um artigo, né, numa revista de nota A1, A2, eu tenho que pagar né, a submissão desse artigo, e às vezes paga caro.
Então, a ciência hoje, ela não é acessível, ela não é democrática, né? O conhecimento científico, ele está ainda muito restrito a determinadas elites. E a gente chama não elite necessariamente porque as pessoas são ricas, mas são elites do conhecimento científico. E a tentativa de desconstruir essa falta de democracia no acesso, né, do conhecimento científico, são essas estratégias de popularização do conhecimento científico, e a ciência cidadã é uma delas. E ela não só serve, então, para atender os interesses dos cidadãos, da comunidade, né, que impactada aí por uma determinada instituição de pesquisa, mas, sobretudo, que essas pessoas dessa comunidade possam interagir com a construção desse conhecimento. Um exemplo que ele dá, então, é a prática da observação de aves nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos é um dos principais países do mundo que promove um determinado tipo de ecoturismo, né, que é o turismo de observação de aves, que é o birdwatching, né, que é chamado internacionalmente. A prática do birdwatching, ela se disseminou em vários países do Brasil, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas a prática de observação de aves no Brasil, ela é muito ainda desconhecida, porém que Porto Seguro é um dos principais roteiros dos observadores de aves internacionais, ou seja, um público de turismo que a gente tem aqui de ecoturismo que vem ver o crejoá, que vem ver a arpia, que vem ver o balança-rabo-canela, enfim, são várias aves que são endêmicas daqui do nosso território, que só acontecem aqui no nosso território, no corredor central da Mata Atlântica, e que tem pessoas que gastam muitos $1000 para estarem aqui vendo essas aves. Vou compartilhar uns vídeos com vocês depois sobre essa prática, que é muito interessante. Uma prática que ainda é muito pouco conhecida no Brasil, mas que nos Estados Unidos isso já acontece há muito tempo. Mas por que eu estou falando disso? Né? Porque é com a observação de aves nos Estados Unidos que surge, então, essa prática de projetos científicos, né, que você conta com a participação de pessoas amadoras, de pessoas leigas, mas que acabam fornecendo dados para os cientistas, que, em troca, adquirem conhecimentos científicos, sendo, então, estabelecido um benefício mútuo. Olha só que interessante, como que surgiu isso? Nos Estados Unidos, então, principalmente junto à Universidade de Cornell, eles começaram a desenvolver plataformas online de alimentação dessas plataformas por parte das pessoas leigas que praticavam o ecoturismo de observação de aves. Então, assim, eu fui passear com os meus filhos esse final de semana e fui fazer uma trilha. E aí, nessa trilha, a gente observou 57 aves. E aí, eu tenho aplicativos hoje, né? Quem tiver interesse, tem o Merlin, que é um aplicativo ótimo, que você não só identifica as aves que você está vendo, como ele organiza para você a lista, né, do que você está vendo. O eBird também, né, junto com o Merlin, eles trabalham muito bem, são dois aplicativos que eu tenho e que uso muito quando eu vou para campo. Eu, como pesquisadora, tenho e uso muito quando vou para campo, mas eu tenho colegas que não passam nem perto da área de ciências ambientais e que também usam, porque gostam, né? Porque acham que a prática de observação de aves é uma prática terapêutica, porque acham que fazer trilha na mata é uma prática terapêutica. No Japão existe uma expressão que eu não vou saber falar em japonês, mas que é banho de floresta, e que eles consideram que o banho de floresta, pelo menos uma vez por semana, é essencial para a manutenção do nosso equilíbrio psicológico. Né? Então, são movimentos muito interessantes, que são feitos por pessoas que não são da área de ecologia, que não são da área das ciências ambientais, mas que estão diretamente em contato com a natureza e, portanto, podem fornecer dados. O que tem a ver essa lista de aves? Eu saí com os meus filhos, fui lá fazer uma trilha e observei 57 espécies de aves. Eu vou lá, digito isso daqui, essas informações no meu celular, e aí do meu celular
esses dados vão abastecer um banco de dados que pertence à Universidade de Cornell. Essa universidade tem um grupo de pesquisa especializado em aves no mundo inteiro. Então, o que eu fiz? Eu, como pessoa, esquecem que eu sou pesquisadora da área. Eu, como Gabriela, fui lá para campo, fazer uma trilha no final de semana para desestressar minha cabeça, anotei as aves que eu vi, anotei, banco de dados, isso vai alimentar um banco de dados de uma pesquisa. Esse é um dos exemplos da ciência cidadã. Eu vou abrir aqui um outro site para vocês, que também tem a ver, que chama Wikiaves. Não sei se vocês já ouviram falar, muito na linha do Wikipedia, mas a gente tem o Wikiaves. Então, em comparação com o eBird que a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem no Brasil já essa plataforma aqui, que é a plataforma de observação de aves e ciência cidadã para todos, Então, olha só que legal. Eu descobri que eu tenho uma corujinha do mato morando no quintal da minha casa. É verdade, tá? Não é um exemplo, não. Ih, eu perdi ali o negócio. Vamos lá de novo. Corujinha do mato. Pronto. Megascops chuliba. Bom, o que tem aqui, ó? Corujinha do mato vem com todas as informações científicas sobre a espécie, certo? Certo. Vem até o campo dela, que eu vou apertar aqui, acho que vocês não vão escutar, porque eu não vai deixar a gravação, mas se vocês tiverem interesse, entra aqui no Wikiaves, que vocês vão poder ouvir todas as aves que tem aqui. Olha só que interessante, tem um nome científico, explica a origem do nome, as características da espécie, as fotos da espécie, aqui ó, o corujinha do mato jovem trocando de pena, uma corujinha do mato adulta, é exatamente essa espécie que aparece exatamente dessa forma no quintal da minha casa. Aqui tem as subespécies, como que ela se alimenta, aqui ó, ratinho aqui em casa nunca vai aparecer. A reprodução, onde que são feitos os ninhos, como são os ninhos, como são os filhotes, os hábitos, e onde ela ocorre. E aí que tá, onde que entra a ciência cidadã aqui no Wikiaves. Uma das formas de colaboração é essa daqui, ó. Eu tô aqui no estado da Bahia. Aí eu vim aqui na Bahia. Selecionei aqui, ó, Bahia. Aí vem que todas as cidades da Bahia que as pessoas vieram aqui e falaram que viram a corujinha do mato, certo? Ó, aqui é o tanto de corujinha do mato. Cada pontinho vermelho desse que tá no mapa é uma pessoa que registrou o avistamento da espécie, tá? Então, quer dizer que ela ocorre muito no Brasil. Aí eu venho aqui Porto Seguro, certo? Tem aqui, ó, 25. Eu posso ser uma dessas 25 que estão aqui. Para fazer isso, eu não preciso ser pesquisadora. Qualquer pessoa pode se inscrever no site do Wikiaves, assim, como observadores de aves do mundo inteiro podem vir aqui e anotar aqui as suas observações. Aqui, se eu tenho fotos ou se eu tenho sons gravados, Então, se eu postei uma foto, aí eu tenho 25 pessoas aqui que postaram foto de Porto Seguro com essa espécie. Então, aqui no total, eu tenho 256 registros de fotos da corujinha do mato no Brasil inteiro. Desculpa, no estado da Bahia inteiro. Só na Bahia, fora nos outros estados. O que é interessante disso? Se eu volto aqui e pesquiso uma espécie que eu sei que só acontece aqui, aí eu vou colocar aqui, o crejoá que eu falei para vocês. Já ouviram falar do crejoá? Não sei, vamos ver. Depois eu vou perguntar isso para vocês na atividade. Olha que linda essa ave. Eu tive a oportunidade de ver essa ave 2 vezes na vida, aqui em Porto Seguro. E quando eu vi, eu tremia, chorava, de alegria, porque realmente é uma ave que só acontece aqui. E ela é super difícil de ver, porque ela aparece 2, 3 dias no ano, no período ali entre final de março e início de abril. Então, ela só surge nesse período
ela tem essa cor maravilhosa, né? As costas desse pássaro também brilha, parece que ele é pequeno, mas ele não é, ele é, né, mediano, assim, tem um tamanho expressivo, então não tem como não ver esse bicho quando ele tá, né, em algumas aves. A fêmea dele, tadinha, né, olha só, no mundo dos pássaros, as fêmeas, coitadas, né, elas dão uma sofrida, mas mesmo assim ela é muito linda, com esses tons rajados aqui. E aí, o que acontece? Olha só que interessante. A gente também tem aqui, né, o som que já foi gravado, as informações científicas. Só que aqui, ó, estado de conservação. Não sei se vocês observaram, a corujinha do mato, ela estava aqui em LC, pouco preocupante. O crejoá, ele já está como espécie em risco, espécie ameaçada, tá? Ela já está, assim, são pouquíssimos indivíduos que existem no bioma Mata Atlântica, ela é específica desse bioma, né? Essa foto aqui, ó, conheço o autor dessa foto, eu tenho uma bem parecida, inclusive, a gente tirou foto no mesmo dia, foi esse um dos dias que eu vi. E a foto do crejoá se alimentando, é muito legal, ele come açaí, olha só que interessante, ele tem cor, o peitinho dele é cor de açaí, né, muito legal. E olha só que interessante, olha aqui, ó, para vocês terem ideia, só pouquíssimas ocorrências aqui e Pernambuco, ali, se não me engano. Vamos ver aqui na Bahia. Porto Seguro, 108 fotos. Mas dessas 108 fotos, são pouquíssimas pessoas, não são 108 pessoas, não, tá? Porque tem algumas pessoas aí que chovem de foto do crejoá, né? E apenas 2 sons registrados do canto dessa espécie. Em Cabralha, 65, né? Em Camaquã, um pouco mais para cima, que tem uma reserva biológica ali também, 33. E aí, dividido em outros municípios. Então, só para vocês terem ideia de que Porto Seguro é o hotspot, é o ponto quente da ocorrência do crejoá. E aí, eu posso garantir para vocês que desses 108 registros aqui, pouquíssimos desses registros são feitos por pesquisadores, né? A grandíssima parte é de turistas que vêm para cá observar, fazer essa observação só dessa ave. Tá? Então, esse é um grande exemplo de ciência cidadã, porque o cara que é especialista nessa espécie, que não pode ficar indo para campo toda hora, às vezes o cara que é especialista no crejoá, ele não mora na Bahia, às vezes ele mora no Rio de Janeiro, às vezes ele mora em Minas Gerais, às vezes ele mora na Amazônia, né? E como que ele vai vir para campo todo ano fazer esse tipo de levantamento? Não consegue, mas esse tipo de dados, né, que os turistas estão aqui postando fotos de aves, ele consegue trabalhar, ele consegue fazer pesquisa a partir dessa base, tá? Então, esse é um exemplo de alimentação de uma plataforma que se dá, né, como se fosse um Facebook, um Instagram é uma rede social, e que às vezes você tem uma conta, você tem fóruns de discussão, aqui, ó, fórum, né, e aí você tem várias discussões sobre determinadas espécies, e isso aqui é muito interessante, ó, quando a gente registra a foto de um crejoá se alimentando, de uma espécie se alimentando, porque às vezes o pesquisador ele não consegue ver isso, né? Às vezes ele vem para campo e ele não vai ter a sorte de tirar uma foto dessa. Então tem pesquisadores que só fazem estudos sobre alimentação de aves a partir de fotos que as pessoas postam nessa plataforma, tá? Então esse é um grandíssimo exemplo aqui do que é aqui o que o nosso colega está falando de observação de aves, né, na formação da ciência cidadã para monitoramento de fauna, por exemplo. Então, aqui ele traz, né, algumas informações interessantes. Então, ele traz o Wikiaves aqui, ó, né, tem outros projetos, né, que a gente pode alimentar, outras plataformas que a gente pode alimentar online. A Fiocruz, se eu não me engano, criou um aplicativo também de monitoramento de fauna, não só para aves, mas para outras espécies. Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa e aparece uma jararaca, eu posso ir lá naquele aplicativo e avisar que tem uma jararaca na minha casa. De toda forma, eu preciso ligar para o corpo de bombeiros ou para os CETAS do IBAMA e pedir para retirar o animal daqui. De toda forma,
eu registrei que aqui estava ocorrendo uma jararaca dentro de uma área residencial. Ou eu posso registrar que aqui no bairro do Mundaí, onde eu moro, estava tendo ocorrência de onça, assim como teve lá no Village, que é um outro bairro também aqui na Orla, que também teve ocorrência de uma onça parda com filhote. Então, tudo isso alimenta um banco de dados de monitoramento de interação da fauna com as áreas urbanas, por exemplo. Pode ser uma pesquisa super interessante, né? Aqui ele traz outras plataformas hoje que a gente trabalha com ciência cidadã. Então, essa definição mais adequada da ciência cidadã hoje é a participação pública na investigação científica e também na tomada de decisões, né? Isso é muito legal. Então, quando essas perguntas de pesquisa são co-criadas, esse conceito de cocriação é um conceito muito interessante, porque dentro da pesquisa participativa, que a gente chama, né, justamente eu pensar que eu não vou estudar o rabo da lagartixa só porque eu gosto de estudar o rabo da lagartixa. Eu vou estudar, por quê? Porque tem uma aplicação prática que é de interesse para a comunidade, porque a gente construiu essa proposta de pesquisa de forma conjunta. Tá? Isso é muito importante, a participação social na escolha dos temas de pesquisa. Isso é bem bacana. Como eu trabalho na área de agroecologia, às vezes eu chego para os agricultores e falo, olha, vamos trabalhar aqui a questão da irrigação, vamos fazer uma pesquisa para a gente ver quantos metros cúbicos de água está sendo utilizado por dia na irrigação, parará, parará. E eles falam, Gabriela, olha, a irrigação é uma demanda, mas a gente está com problema mesmo com a formiga. Isso aconteceu, tá, gente? Estou dando esse exemplo porque ele aconteceu e recentemente. Eu queria fazer uma proposta, não era sobre irrigação, mas era sobre outro tema. E os agricultores, eles falaram, olha, esse daí que você está falando é legal, mas a gente tem outro tema para você, que é a formiga. Porque a formiga está destruindo tudo, porque a gente não sabe o que faz com a formiga, porque a gente não quer passar veneno, e passa veneno não adianta, porque a formiga cria resistência ao veneno, e a gente precisa achar um jeito de produzir sem veneno e sem formiga. Então, a gente começou a desenvolver uma linha de pesquisa para trabalhar com o controle de formiga na agricultura. Isso foi ideia da minha cabeça? Não, foi uma demanda que eu recebi da comunidade. Então, essa cocriação da proposta de pesquisa ela é muito importante, porque ela traz essa aplicabilidade do conhecimento científico. E aí, o planejamento de dados, a coleta de dados, e aí, principalmente, a coleta de dados, ela pode ser colaborativa. Por quê? Porque eu não estou em campo, lá em Eunápolis, na fazenda que eu trabalho todos os dias. Eu tenho que dar aula, tenho serviço administrativo, tenho várias outras demandas para fazer. Então, eu vou para campo uma vez por semana, e olhe lá, às vezes são os estudantes que trabalham comigo que vão, eu não posso ir toda semana. E aí, o que acontece? Mas o agricultor está lá todo dia. Então, o que a gente faz? A gente cria com o agricultor estratégias de coleta de dados, para que ele colete o dado, e que não necessariamente a gente tenha que ir todo dia, e ele vai lá, só vê a gente de longe, anotando os papéis e vai embora. Não, ele entende o que é a nossa pesquisa, ele entende o porquê que a gente estabeleceu aquele método de monitoramento, e aí a gente fez o quê? Fez um plantio de determinadas espécies que a gente considera como espécies repelentes de formiga. E a gente está monitorando para ver se dá certo. E aí a gente tem que ir lá todo dia, porque formiga de um dia para o outro ela pode destruir a lavoura inteira, Então a gente tem que monitorar todo dia. A gente consegue? Não, mas o agricultor está lá todo dia monitorando. Então toda semana a gente interage com o agricultor que fez o processo de coleta de dados, Então essa interação ela é muito importante. O que é mais legal ainda, que no campo da agroecologia vem surgindo bastante, é você poder discutir os resultados da sua pesquisa com essa comunidade, com esse grupo de leigos aí que a gente interage. Em vários congressos de agroecologia, hoje já é não só incentivado como aceito,
que os agricultores sejam coautores dos artigos que a gente publica. Então, não é só uma notinha de rodapé no artigo, agradecemos a comunidade de não sei, da fazenda não sei o que lá, por ter nos ajudado na coleta de dados. Não, não é nota de rodapé, o agricultor é coautor do artigo que a gente publica. Isso é muito bacana. Imagine para vocês, para um agricultor que é semi-analfabeto, nunca teve, né, participação e formação acadêmica sistematizada, mas que ele domina determinados temas, ele tem um conhecimento empírico aplicado incrível, que a gente aprende também com ele, e, de repente, ele se vê fazendo parte de uma pesquisa, né? Isso é muito legal. Depois eu vou colocar um outro vídeo também que fala dessa estratégia que é utilizada muito na Amazônia hoje, principalmente numa reserva que se chama Mamirauá, né, RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá, em que a comunidade ribeirinha de pescadores e indígenas, eles fazem o monitoramento de fauna junto com os pesquisadores. E aí eles fizeram um teste para saber qual era mais eficiente, se era o método dos pesquisadores ou se era o método da comunidade de pescadores, que eles tinham o método da cabeça deles, que eles que tinham inventado. E aí eles compararam e o resultado foi igual. Então, mais ou menos igual, né? Mas, assim, a margem de erro era baixíssima. E aí a galera comemorou, que eles falaram, poxa, realmente o método da população tradicional também está funcionando. Não é sempre assim, não é sempre que acontece isso, que funciona dessa forma. Mas esse envolvimento da comunidade é uma forma de sensibilização para o conhecimento científico. E o que é extremamente importante, essa educação para o conhecimento científico, né? Independente do histórico escolar da pessoa que você está trabalhando. Né? Então, são essas questões que são tratadas. Então, aqui ele vai falar, né, dessa investigação científica e tomada de decisões de forma coletiva. Aqui ele está falando da questão, né, de doação para pesquisa, enfim, tem uma questão aí ética por trás da questão do recebimento de recursos. Por quê? Porque tem gente que fala, não, eu vou para campo coletar os dados para você, mas eu quero receber diária para isso, né? Eu não quero trabalhar de graça para pesquisa. Então, tem alguns projetos que sim financiam, e tem alguns projetos que não, depende muito do contexto, né? Aqui, ele falando dos níveis de participação. Então, quando a gente fala da participação do nível 1, né, que você apenas informa a comunidade do que vai ser feito, e ela não se empodera daquilo porque ela apenas foi informada. Do nível 2, quando você distribui algumas tarefas, quando você faz, né, algumas interpretações a partir do conhecimento da população, dos cidadãos, mas não necessariamente aquilo é realmente, efetivamente incorporado à pesquisa. Quando você tem a participação científica, onde a definição do problema e a coleta de dados passa, né, também a ser feita por parte dos cidadãos. E no nível mais avançado é onde você tem a ciência colaborativa efetivamente, né, onde a definição do problema, a coleta de dados e a análise dos resultados é feita de forma participativa entre pesquisadores e comunidade. Né? Então, são aí esses vários níveis que a gente pretende alcançar com a participação social na ciência, na construção do conhecimento científico, né? Então, aqui a gente tem essas interações. Olha só que interessante, aconteceu recentemente, como eu disse para vocês, nesses bairros aqui de Porto Seguro, que onças começaram a aparecer por aqui. Por que as onças começam a aparecer na cidade? Porque está tendo muito desmatamento, muitos condomínios crescendo, muita área invadida,
muito fogo na mata, e os bichos não têm para onde correr, e aí, de repente, eles aparecem no nosso bairro, né? Isso é muito comum de acontecer, infelizmente, né? Mas é porque esses bichos, eles são animais que demandam um território de caça muito grande, e, de repente, eles se veem ilhados no fragmento, sendo completamente destruído pela ocupação humana. E aí, o que acontece? Os cidadãos reclamam. A espécie W está nos incomodando. Aconteceu aqui comigo no meu bairro. Me ligaram e falaram, Gabriela, tem uma onça aqui perturbando a gente. E aí, você tem alguma sugestão do que a gente fazer? Já que você é da área ambiental aí, tem alguma dica? Né? E aí, o que a gente fez? Instalou uma câmera de monitoramento, uma câmera trap. Instalamos lá no lugar de possível avistamento da tal da onça. E lá no bairro do Village, onde estava aparecendo também uma outra, né, uma pesquisadora, eu acho que era bióloga, não tenho certeza, também identificou pegada da onça, conseguiu tirar foto dos arranhões da onça no muro de um dos quintais que a onça pulou, enfim. Mas o que? A gente começou a monitorar, né? Então, conhecimento científico associado ao conhecimento da população daquele bairro. Então, essa correlação, às vezes, ela começa a surgir de problemas cotidianos do dia a dia e que acabam virando boas pesquisas, né, e boas discussões. No caso desses bairros, o que a gente orientou? Aqui, no caso, em especial do Mundaí, é que a rua que estava aparecendo, a onça que a gente não conseguiu capturar a imagem, eu acho particularmente que não era onça, eu acho que era um gato maracajá, que é um gato grande, né, um felino silvestre, grande, mas, enfim, a gente não teve ainda provas concretas, mas, de toda forma, a rua que ele estava aparecendo era uma rua que tinha muito mato, né, era uma rua que tinha muito terreno baldio abandonado, que dava fundo para uma área de reserva. Então, a própria manutenção das vias urbanas ali, da questão da rua, era uma rua de terra, pouca iluminação, são vários fatores que você vai ali administrando direito que acaba afugentando aquele animal, né? Então, essa discussão foi levantada e parece que o animal parou de aparecer. Então, essas interações, elas acabam acontecendo, né? Aí a gente tem, né, esses projetos de ecologia e conservação de fauna, que são uns dos exemplos, o eBird, que eu comentei com vocês, né? Sabe o que é interessante do eBird? Além dele ser gratuito, ele tem uma base de dados muito boa, ele consegue monitorar aves migratórias. Então, uma ave que saiu aqui de Chicago, nos Estados Unidos, um grupo de aves, né, de determinada espécie, que é migratória, e que vem descendo até a América do Sul, às vezes para se reproduzir, depois volta para o hemisfério norte. Se tem um colega lá em Chicago que está monitorando, tem um colega no México que está monitorando, falando, acabaram de passar por aqui, daqui a pouco chega no Brasil, tem alguém na Amazônia, monitora, vê, tem alguém no Pantanal, monitora, vê, até chegar lá nos Pampas, no sul, a gente consegue monitorar essa migração dessa espécie direitinho, né? Então, isso é muito legal. É uma pena que para outras espécies a gente não tem uma organização tão boa quanto para aves, né? Por exemplo, para as baleias jubarte, por exemplo, para as onças, por exemplo, para macacos, para primatas. A gente não tem uma plataforma cheia de aplicativos com vários recursos como a gente tem para as aves, né? Então, o pessoal que trabalha com aves, nossa, está de barriga cheia aí de dados para poder trabalhar. Aqui, ó, o exemplo das aves migratórias, tá? Aqui, ó, o exemplo da saída delas dos Estados Unidos, vem pela América Central, desce região amazônica, desce até o sul, né? Vai até a Argentina e volta, tá? Então, essa é uma das grandes funções aí também dessa participação pública, né? Invasão, né, de espécies exóticas, isso também é bem bom de monitorar por meio dessas plataformas. Aqui, né, o exemplo do Wikiaves que ele traz, que eu já mostrei.
abundância de espécies, ocorrência de espécies. Às vezes a gente vê aqui, por exemplo, aqui em Porto Seguro, a gente vê muitas espécies que são amazônicas. E aí, né, o que, que é isso? É porque ocorre, né, a gente tem aves amazônicas que ocorrem aqui, mas às vezes nunca foram registradas. Então, às vezes, uma pessoa fala, poxa, eu vi uma ave assim, assim, assado. Aí você fala, poxa, deixa eu ver a foto. Aí você vê a foto, é uma ave que nunca tinha sido registrada na Mata Atlântica. Então, é muito legal, né? Que às vezes não é um pesquisador que vai ter a sorte de fazer esse registro. Bom, acho que sobre esse slide era isso que eu queria falar. Essa parte aqui é muito técnica, não é para esse contexto aqui que a gente está. Bom, eu vou parar aqui minha apresentação, então, só voltando aqui para o SIGA. Opa. Lembrando, então, que eu deixei aqui a atividade de ciência cidadã para valer a presença da aula de hoje, e peço, então, né, para vocês lerem com calma aí algumas iniciativas que tem, né, nesse site que eu compartilhei com vocês, falando sobre o histórico do movimento de ciência cidadã, a agenda, os objetivos, os documentos, enfim, tem uma série de informações interessantes aqui que vai trazendo, né, outras áreas do conhecimento que não só o monitoramento de aves, né? O movimento de ciência cidadã, ele engloba hoje uma série de grupos de pesquisas de diferentes áreas de interesse que envolvem essa noção da participação social na pesquisa científica, tá? Já vou postar, então, um terceiro vídeo aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida, então, acessem o fórum de dúvidas, né? Posso até criar outros fóruns aqui, mas né, a gente tem o fórum de dúvidas. Opa, expirou. Foi mal, galera. Tem o fórum de dúvidas para a gente se manifestar. Vou compartilhar com vocês, porque eu acho que eu fiquei devendo na última aula, o meu e-mail institucional também, caso vocês queiram entrar em contato por e-mail. E vou fazer também um formulário para vocês preencherem com informações sobre as formas de acesso, para a gente poder ter uma noção, né, se vocês estão conseguindo acompanhar os conteúdos, se está difícil, se está fácil, para a gente ter um retorno também para ir planejando as próximas aulas, tá bom? Então, bom, por hoje é isso. Boa noite para vocês, boa leitura, boa tarefa e até semana que vem.